Vou começar oficialmente a aula nesse momento. Vocês já fizeram a atividade? Eu sei que alguns já fizeram, certo? É, a que eu publiquei ontem. Teve gente que conseguiu acertar tudo. Isso foi bom. Não, eu tenho a correção já. Teve gente que acertou tudo. Aí eu não vou dizer, senão vai ser spoiler. Tenha um pouquinho de calma. Mas aí, como a gente tá tendo aulas quinzenais e eu tô com um volume menor de aulas, aí eu vou dar uma geral nos formulários e vou lançar as notas para vocês, tá certo? E assim, é muito provável, eu acredito que é muito provável que esse material no Google Sala de Aula seja contabilizado no futuro. Eu tô cada vez mais acreditando, porque a gente vai demorar um pouco para voltar a estudar. Eu sei que vocês estão estudar presencialmente. Eu sei que vocês estão um pouco ansiosos, né? Querendo voltar ou não. Porque algumas coisas precisam ser resolvidas para poder ter a volta das escolas, ok? Então vamos fazer aqui uma revisão. Aliás, hoje é um plantão de dúvidas, né? Mas antes de eu perguntar a vocês as dúvidas de vocês, deixa eu fazer uma revisão do que foi que a gente viu desde que a quarentena começou. Naquele recesso, eu deixei alguns formulários com vocês. Por exemplo, eu fiz vários formuláriozinhos com questões para vocês e vários alunos responderam. Esses formulários estão no meu site. E ainda estão lá, inclusive, se vocês quiserem responder, tá? Milena GS Farias. .wordpress.com. Está lá. Depois, nós começamos com o Google Sala de Aula. E aí, nós já falamos de alguns temas. Nós falamos sobre o comprimento da circunferência, né? Nós falamos sobre a circunferência e o arco também. Nós falamos sobre a área do círculo. Falamos sobre a área do círculo. Falamos sobre cilindros. Começamos a revisar funções. E aí, funções exponenciais. E agora estamos em logaritmos. Tá bom? Então, isso quer dizer que nós já falamos de muitas coisas, tá? Eu não vou demorar nessa aula, até porque eu acho que eu vou tentar colocar no máximo 40 minutos nessas aulas, pra gente não ter... pra vocês não precisarem ficar com o celular sem carga. Então, eu gostaria de saber se vocês têm dúvidas sobre o tema de logaritmos.
Certo. Mas fale. X igual a log... Ah, você tinha um número aqui e um número aqui, não é isso? Tá. E aí você estava em dúvida sobre como fazer. É. Você chegou a assistir a aula que eu coloquei lá? Tá. Ok. Eu vou fazer um outro exemplo aqui. Isso aqui é o exemplo que está no formulário. Ok? Eu não vou responder ele, mas eu posso tirar dúvida de outra forma. Imagine que você tem uma potência, por exemplo, 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, que é igual a 16. Escrever isso aqui é a mesma coisa, por isso que eu escrevo essa seta dos dois lados, equivalente é equivalente a escrever que o log de 2 aliás, de 16 na base 4, que isso é igual a 2. Por quê? Tem um esqueminha que eu sempre faço, ó. Você pega esse 4, eleva ao que está depois da igualdade. 4 elevado a 2 é igual a 16. Certo? Ou seja, se eu tiver 2 igual a log de 16 na base 4, é a mesma coisa. Eu vou pegar o 4, que é o número que está embaixo, vou elevar a 2. E isso vai ser igual a 16. Ok? Melhorou, Sandriele? É sempre isso. É fácil de confundir. Aí o que é que eu coloco sempre? Escrevo log, aí coloco a potência, a base embaixo e o expoente depois do igual. E o que sobra eu coloco em cima. 4 elevado a 2 é igual a 16. Aí você memoriza. Como se estivesse subindo, né? De baixo para cima. 4 elevado a 2 igual a 16. Ó, vamos fazer algumas comparações. Algumas comparações. Ó, se eu tenho um número A qualquer e elevo a zero, imagine que o meu A não é zero. Ele pode ser 1, 2, 1,3, π, raiz de 3, desde que ele não seja zero. Um número elevado a zero, a regra diz que é quanto? Isso é igual a 1. Gente, no lugar de A, você imagina qualquer número. Por exemplo, 3 elevado a zero, 2 elevado a zero, 1,5 elevado a zero. Isso aqui, 3 elevado a zero, vai dar 1. 2 elevado a zero é 1. 1,5 elevado a zero é 1. Isso aqui é uma regra, uma definição. Aí esse A aqui está representando que para qualquer número A, que eu colocar aqui, desde que ele não seja zero, e elevado a zero, isso vai ser 1. Entendeu?
certo? Ó, vou escrever isso aqui usando o logaritmo. Escrevo log, aí a base vai ficar aqui embaixo, A. O expoente vai ficar aqui depois da igualdade e o outro número vai ficar em cima. Aí a gente tem uma propriedade de logaritmo que eu falei em outra aula. Tá? Eu estou escrevendo isso aqui de potência na linguagem de logaritmo, porque A elevado a zero é 1. Tá? Eu estou explicando isso porque vai ter uma questão do Enem que a gente vai precisar dessa informação. Outra coisa, se eu tenho A elevado a 1, isso vai ser o próprio A. Exemplos. Exemplos. 3 elevado a 1 é o próprio 3. 0,01 elevado a 1 é o próprio 0,01. E por aí vai. Então, se eu pegar essa propriedade que A elevado a 1 é igual ao próprio A, vamos escrever como logaritmo. Escrever como logaritmo. Log, aí eu vou colocar a base aqui embaixo. O expoente, depois do igual. E o número que está depois da igualdade, coloco aqui em cima. Aí eu tenho uma outra propriedade. Se eu tenho log de A na base A, isso vai ser igual a 1. Toda vez que esses dois números aqui, ó, forem os mesmos. Por exemplo, outro exemplo aqui. Log de 5 na base 5 é igual a 1, pois 5 elevado a 1 é igual a 5, certo? Então, você precisa lembrar das propriedades de potenciação para poder usar o logaritmo, tá certo? Eu vou resolver aqui algumas questões. Eu separei 4, o material tem mais. Mas foram questões que caíram no Enem ano passado. Para vocês verem como é que é cobrado a parte de funções exponenciais e de logaritmos na prova. Tá bom? Essa questão aqui foi a questão 144 da prova amarela do ano passado. É uma questão que diz assim, ó, tem um texto aqui, ó, um texto curto e faz uma pergunta. E pelas respostas, você percebe que todas as respostas estão na linguagem de notação científica. Então, aparentemente é uma questão de notação científica. Vamos ler aqui comigo. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. E aqui tem a referência do texto. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é. E aqui eu tenho as alternativas. E aí eu pergunto para vocês, como é que vocês responderiam essa questão? Eu sei que a gente estava falando de logaritmos, mas essa questão aparentemente a gente não vai precisar usar esse recurso. Então, como é que vocês resolveriam? Certo. Tá.
A Sandriele falou que eu conto... Ela acha que é a letra D, porque... Como é, Sandriele? Você conta... Contaria as casas. Tô falando que, na linguagem que a Sandriele está usando. Contaria as casas até onde? Então, deixa eu reproduzir aqui. Se alguém tiver outra ideia, pode falar, tá? Perceba que as alternativas estão como 1,1, né? Vezes 10. Isso. Vamos ver. Então, você acredita que é a letra D. Letra D. Ó. Vamos lá. Imagine que fosse 0,11. Se eu quiser escrever isso aqui em notação científica, eu teria que escrever um número entre 0 e 10 vezes 10 elevado a alguma coisa. Então, nesse caso, eu teria que escrever 1,1 vezes... Quanto? Nesse caso aí que eu coloquei. Vezes 10 a menos 1. Porque eu peguei a vírgula e voltei uma casa. Todo mundo entendeu? Para escrever 0,11, eu escrevi, em notação científica, eu escrevi 1,1 vezes 10 a menos 1, sinal negativo, porque eu estou com um número menor do que 1, tá? Vocês não estão conseguindo visualizar, não? A aula? O quê? Você fica saindo da sala? Ah, tá. Eu vou tentar ir devagar para caso aconteça vocês não perderem tanto. Se você tiver 0,011, essa vírgula ela vai ter que vir para cá, né? Então, você vai voltar duas casas. K1,1 vezes 10 a menos 2. Ou então, você pode imaginar que isso aqui é 11, ou então 1,1 dividido por 100. Aí, você vai ter esse recuo aqui, ó. 0,011. Se fosse aqui 1,1 dividido por 10, ia ser 0,11. Em resumo, eu tenho este número aqui. Então, o que é que eu faço? Tudo aqui eu fiz só para explicar. Eu vou escrever 1,1 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4. Vou colocar a vírgula aqui. Então, vai ser 1,1 vezes 10 a menos 4. Tá certo? Bem tranquila essa, né? Sempre cai, gente, uma questão de notação científica na prova. Ok? Eu vou disponibilizar o material para vocês depois. Eu vou fazer agora uma questão que tem a ver com o tema da nossa semana, né? Que é o cálculo de terremotos e logaritmos. Bom, sempre cai uma questão envolvendo cálculo de intensidade de terremoto. No ano passado caiu, na questão 158,
uma tabela que traz informações envolvendo esse tema. Olha só. Charles Richter e Benno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local, M índice S, de um terremoto que é utilizado para descrever. E aqui a gente tem a descrição, ou seja, se o terremoto ele foi pequeno, ligeiro, se a magnitude pequena, ligeira, moderada, grande ou extrema. E a gente atribui essa descrição de acordo com o valor que a gente obtém no cálculo dessa magnitude, né, essa intensidade. E aqui ele continua. Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula M de índice S igual a 3,30 mais o log de A vezes F, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro, e aqui tem um símbolo, e F representa a frequência da onda em Hertz, e aqui tem a notação. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2.000 micrômetros e frequência de 0,2 Hz. E aqui nós temos o local da informação. E aí a questão fala assim: utilize 0,3 como aproximação para log de 2. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como... E aqui eu trouxe novamente o texto de cima e agora eu coloco as alternativas, tá? Você vai ter que utilizar informações do problema para poder entender qual foi a magnitude, para você calcular qual foi a magnitude desse terremoto que está descrito no texto, ok? Bom, a gente tem que voltar para o texto. Você tem que localizar como você calcula essa magnitude. Bom, você vai lembrar das suas aulas e vai lembrar que você tem que ter uma fórmula que, em geral, utiliza logaritmo. E ela está aqui. Então, eu vou destacar ela aqui, ó. 3,30 mais log de A vezes F. Mas aí você vai perguntar, poxa, mas não está faltando um número aqui embaixo? Pode estar se perguntando isso. Alguém pode responder por que não tem um número aqui embaixo? O que é que isso significa? Embaixo aqui no log. Ninguém sabe? Lembra que eu falei dos logaritmos decimais? Falei desde a semana passada. Você tem log de x na base 10. Então, você pode escrever como apenas log de x. Significa que aqui embaixo a base é 10. É isso. Como não está escrito embaixo, você entende que é um log na base 10. Certo? É a primeira informação. Bom, ele quer que você descubra a magnitude. Então, qual é a letra que representa a magnitude? É M de S, esse A ou esse F? E aí? O M está aqui, ó. É um S. É um S aqui. Então, para a gente calcular, a gente tem que ter o A e o F, né? Para poder calcular. Quem é o A? Esse A é a amplitude.
a amplitude do terremoto, e o F é a frequência do terremoto. Bom, M de S eu não sei, isso vai ser igual a 3,30 mais o log de quem? De A vezes F. Mas quem é A e quem é F, gente? Sim, mas o valor numérico está dizendo aí, de acordo com o texto, que teve um terremoto e ele deu algumas informações. Pronto, então vai ser log, abre parênteses, de 2000 vezes 0,2. Fecha parênteses. Bom, o que é que eu posso fazer? Eu vou simplificar essa expressão. Tá vendo que aqui eu tenho 2000 vezes 0,2? Então, eu vou continuar com calma. Repetir o 3,30, escrever log. Quanto será que é 2000 vezes 0,2? Como eu tenho muitos zeros aqui, eu faço assim, ó. 2000. Já Coloco os zeros para lá, desço eles direto, os 3 zeros, e faço 2 vezes 2. Oi? É a metade? Será que é 1000? Vamos ver. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 0 dá 0. É vezes. Tenho um número após a vírgula aqui, 0,2. Então, eu coloco assim. Então, 2000 vezes 0,2 não é a metade, não é 1000. É 400. Tá? Bom, complicou agora, né? Quanto será que é 400 log de 400 na base 10? Se eu descobrir o problema todinho, é calcular esse log, né? Porque depois é só somar com 3,30. Por quê? Porque os meus valores estão entre 0 e 10. Então, eu vou colocar aqui do ladinho. Log de 400 na base 10. Vou escrever sem nada. Bom, se você voltar para o texto, você vai perceber que ele usou 0,3, está dizendo que é 0,3, aproximação para log de 2. Ele está dando um dado, e geralmente ele não dá o dado sem... dá para você usar. Então, a minha dica é, sempre decompõe esse número que está aqui em cima. 400, eu vou fazer aqui do lado da questão. 400, e vou decompor. 400 é pai, vou dividir por 2. 400 dividido por 2 dá 200. 200 dividido por 2 dá 100. 100 dividido por 2, 50. 50 dividido por 2, 25. 25 dividido por 2 não dá, né? Não vai ser exato. Desculpa, não vai ser um número inteiro. Por 3, vamos ver, 2 mais 5 dá 7, também não dá. Só vai ser por 5 agora. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, 400 eu posso escrever como 2 elevado a 4 vezes 5 elevado ao quadrado. Então, no lugar de 400, aqui nesse log que está roxo, eu vou escrever log de 2 elevado a 4 vezes 5 elevado ao quadrado. Eu vou fazer assim. Eu vou abrir uma outra página aqui e vou escrever aqui, ó, 3,30 mais o log de 400. Eu acabei de descobrir que o log de 400 é a mesma coisa de 2 elevado a 4 vezes 5 ao quadrado. Não foi isso? Bom, eu falei de várias propriedades com vocês, mas algumas eu não falei. Vou falar agora. Como eu faço para resolver esse log? Bom, eu sei que se eu tenho um log, por exemplo,
de 2 elevado a 4 na base 10, eu posso pegar esse 4, colocar aqui fora, multiplicando pelo log de 2. Lembra que ele deu log de 2? Para a gente substituir. Isso aqui não é 0,3. Vocês lembram disso? Que ele falou aqui, ó. Use 0,3 como aproximação para log de 2. Então, quando eu faço essa decomposição, vai aparecer um log de 2 aqui. Só que nessa continha aqui, não tem só 2 elevado a quarta. A gente tem um 5 aqui, né? Atrapalhando a nossa vida. Então, o que é que eu quero relembrar para vocês? Vou colocar aqui em cima propriedade para vocês olharem. Tem uma outra propriedade que diz assim, ó. Eu vou mostrar a vocês agora. Quando eu tenho um log de 4 vezes 3 na base 10, por exemplo, isso é igual a log de 4 na base 10 mais log de 3 na base 10. Se eu tenho log de 8 vezes 15 na base 10, isso é igual a log de 8 mais log de 15. Se eu tenho log de 3 vezes 2 na base 7, isso é log de 3 na base 7 mais o log de 2 na base 7. Segundo essa propriedade, se eu tenho log de 28 vezes 100 na base 3, vai ficar como aqui? Segundo essa propriedade que eu estou falando para vocês agora. Hein, gente? Se você tem o logaritmo de dois números aqui em cima, ó, que estão multiplicando um pelo outro, na base 3, eu posso separar. Eu posso fazer log do primeiro, do 28, na base 3, mais o log do outro na base 3. Eu posso separar. Gente, olha só. Isso aqui é uma coisa nova. Eu estou dizendo para vocês que nos logaritmos, os logaritmos têm algumas propriedades. Ó, se eu tivesse 5 elevado a 2 mais 3. Aliás, 5 elevado a 2 mais x. Eu não posso separar isso aqui? Posso ou não posso? Como é que eu posso separar? Não, aqui eu tô com potência, não tô com logaritmo não. Isso aqui é uma potência, não tem nenhum logaritmo aqui. Lembra que eu tenho uma propriedade que eu repito a base, somos expoentes. Porque vocês, em geral, sabem na sequência. Ó. Se eu tivesse 5 ao quadrado vezes 5 elevado a x. Eu posso simplificar isso? Eu posso repetir a base e somar os expoentes. Vocês estudaram isso? Lembram?
Pronto. Aí, o que é que eu estou fazendo? O logaritmo é parecido. Se eu tenho log de 2 na base 10 mais o log de x na base 10, eu posso juntar também. Só que é ao contrário, ó, aqui está multiplicando na potência e no logaritmo está somando. Aí aqui, o que está somando vai virar multiplicação. É isso. Se for log de 30 na base 10, mais o log de y na base 10, eu repito o log, coloco na mesma base. Agora tem que ser a mesma base, tá certo, gente? E faço 30 vezes y. Aí vamos voltar aqui para a questão. M de S é 3,30 mais o log de 2 elevado à quarta vezes 5 ao quadrado. Tá vendo que tem uma multiplicação aqui? Então, M de S vai ser 3,30 mais. O que está multiplicando, eu vou separar. Vai ficar log de 2 elevado a 4 na base 10 mais log de 5 ao quadrado na base 10. Certo? Vou repetir 3,30. E aí, ó, eu tenho 4 aqui. Vou jogar aqui para fora. 4 vezes o log de 2 na base 10. Mais, tenho esse 2 aqui, coloco aqui na frente. 2 vezes o log de 5 na base 10. Tá? Eu vou apagar aqui essa parte de baixo, mas na gravação vai estar aparecendo. Para ter mais espaço. Para a gente finalizar. Bom, 3,30 mais 4 vezes. A questão disse que log de 2 na base 10 é aproximadamente 0,3. A questão me falou isso. Aqui, ó. Então, eu vou usar essa informação e vou substituir aqui, ó. Vai ficar 4 vezes... Vai ficar 4 vezes 0,3. Mais 2 vezes o log de 5 na base 10. Ainda ficou um 5 na base 10, né? Mas, ó, vamos simplificar isso aqui. Quanto é 4 vezes 0,3? 4 vezes 3 dá 12. Dê só vírgula. Então, vai ser 3,30 mais 1,2 mais 2 vezes o log de 5 na base 10. Vamos somar mais, vamos somar isso aqui. 3,30 mais 1,2. Sobrou 0, 5, 4. 4,50 mais 2 log de 5 na base 10. Ele não deu log de 5 na base 10. O que significa log de 5 na base 10? Quanto é? Eu não sei. Eu poderia chamar de x aqui, né? Bom, aí eu teria que fazer 10 elevado a x igual a 5. Complicou, né? Qual é a ideia? É você transformar esse log de 5 na base 10 em alguma coisa que apareça esse log de 2. Aí até agora vocês não saberiam fazer. Vou explicar agora
o seguinte, ó, o 5, eu posso escrever o 5 de várias formas, né? Eu posso escrever 5 como 5 mais 0, como 5 mais 1, desculpa, como 4 mais 1. Posso escrever ele como 20 dividido por 4 também. Mas eu posso escrever como 10 dividido por 2. Os únicos números que multiplicando dão 5 seria 1 e 5, 5 e 1, ou menos 1 vezes menos 5, ou menos 5 vezes menos 1. Porque aí, se a gente pudesse... E aí, aqui a gente poderia usar essa propriedade aqui, mas não ia chegar em lugar nenhum, né? Porque eu ia fazer log de 1 na base 10, mais log de 5 na base 10. Não ia adiantar. Mas eu vou usar esse daqui, ó. Eu vou escrever log de 5 na base 10 como log de 10 dividido por 2 na base 10. Por quê? Eu tenho uma outra propriedade, gente. Deixa eu apagar aqui mais um pouquinho. Outra propriedade. A propriedade diz assim, que se eu tenho um log de uma divisão, isso é o log do numerador na base 10, menos o log do denominador na base 10. Apareceu o log de 2 na base 10 aqui. E o log de 10 na base 10, quando o número de cima e a base estão repetidos, isso é igual a 1. Eu vou relembrar para vocês daqui a pouco por quê. Então, continuando, eu vou ficar com 4,5 mais 2 vezes esse log de 5 na base 10. Deixa eu marcar aqui, marcar texto. Aqui, ó. Melhor, eu vou marcar com outro marca-texto. Log de 5 na base 10. Deixa eu marcar. Vai ficar meio escuro, mas vai dar para vocês enxergarem. Tá, eu escrevi 5 como 10 dividido por 2, tá vendo? Então vai ficar log de 10 na base 10 menos o log de 2 na base 10. Log de 10 na base 10 é um número que 10 elevado a esse número dê 10. Vou colocar aqui embaixo, ó, log de 10 na base 10 igual a x. 10 elevado a x é igual a 10. Qual é o número que elevado a x dá 10? É, 10 elevado a quanto dá 10? 1. Então, toda vez que você tem log de um número nessa mesma base, isso aqui dá 1. Aí eu vou concluir. 4,5 mais 2 vezes 1 menos... Quem é o log de 2 na base 10? É aproximadamente 0,3. Tá acabando, viu, gente? Vai ser 4,5 mais 2 vezes 1 tira 0,3. Vai dar 0,7. Vai ser 4,5 mais
0,7 vezes 2. 70 centavos vezes 2 dá quanto? Seten, 70 centavos vezes 2. Sim. Vai dar 1,40. E 4,5 mais 1,40. 9, 5. Deu 5,9. Ou seja, a intensidade a magnitude desse terremoto foi 5,9. Tá vendo? Aqui é o MDS. 5,9. Ok? Então, se eu voltar aqui para a alternativa, para a tabela, 5,9. Onde é que está aparecendo 5,9? Está em qual nível? Moderado, tá vendo? Portanto, a alternativa correta é a letra C. Essa questão parece que é bem longa, né? Mas ela não é tão longa. Tem uma forma mais fácil de fazer ela. Mas vai usar a propriedade do mesmo jeito. Deixa eu colocar uma telinha nova aqui nessa apresentação. Não tem problema não se a gente ficar só nessa questão, tá? Eu vou deixar outras questões para vocês responderem. Tá? Não tem problema. São questões, como vocês podem ver, para a gente pensar, né? Não são tão óbvias assim. Tem só mais um pouquinho. Nossa, 7h56. E eu dizendo que só ia durar 40 minutos, né? Desculpa, gente. Ó. Log de 400 na base 10. Não foi isso? Não foi isso que aconteceu? Não apareceu lá log de 400 na base 10? Aqui, ó, colocar o jeito mais fácil. Estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Pronto. Você pode fazer assim, ó. 400 é 4 vezes 100. Na base 10. Todo mundo concorda, né? Aí tá multiplicando, então eu vou separar log de 4 na base 10 mais o log de 100 na base 10. Mais 4. Lembra que ele só deu log de 2, não foi? Pronto. O 4 não é 2 ao quadrado? Pronto. Esse jeito é muito mais fácil, vocês vão adorar. E 100 não é 10 ao quadrado? Não é? Aí eu vou pegar esse 2 aqui e passar para frente. E esse 2 aqui do 10 ao quadrado também. Vai ficar 2 vezes o log de 2 na base 10, mais 2 vezes o log de 10 na base 10. Isso aqui dá 1. E isso aqui é 0,3. Então, vai ficar 2 vezes 0,3 mais 2. É isso mesmo. Vamos ver o que está errado.
Confiram aí pra mim. E aí, gente? A alternativa é essa mesmo. Agora, a alternativa é essa. Agora é porque aqui devia dar o mesmo valor, entendeu? Ah, tá. Aqui eu tô calculando só o log, né? Mas a expressão toda é 3,30, não é isso? Mais o log de 400. Aí, ó, log de 400 na base 10 deu 2,6. Aí eu pego 3,30 mais 2,6. 3,30 mais 2,6, 5,9. Mesma coisa. É bem mais fácil assim, né? Acharam mais fácil assim? Bem mais fácil, né? Agora tem que usar as propriedades. Qual é a moral assim da história? São questões assim que caem na prova. É disso para mais difícil nesse assunto, tá? Então, o que é que eu vou cobrar? Eu coloquei aqui nesse material várias questões, tá vendo? Tem várias que eu não fiz. Então, vocês irão responder. Tem essa questão 138, que é bem tranquila. E eu quero que vocês tentem responder a 138 e a 153. Tá? Eu vou disponibilizar o material em PDF. Eu queria que vocês parassem, pensassem um pouquinho nessas questões. Se tiver dúvida naquelas propriedades, elas estão todas no material impresso. Viu, gente? Estão todas lá. Todas as propriedades, bem discriminadinho, bem bonitinho. Certo? E eu quero que vocês mandem para mim por e-mail essas duas questões respondidas, a 138 e a 153. Vamos ver se vocês conseguem. Quem conseguir, tá certo? É um desafio. E aí, na próxima segunda, eu quero falar de outro tema, tá? A ideia era dar uma pincelada nos assuntos para a gente fazer. Mas, se vocês quiserem, eu continuo com esse tema. Eu queria falar de sequências de figuras, que é uma coisa mais lúdica, né? Que vai ser até mais interessante. Mas aí vocês... O tema da quinzena é esse, de logaritmos. Tá bom? Eu vou colocar esse PDF lá no WhatsApp, certo? Essas questões, elas não são tão simples, elas precisam de um... Vocês têm que pensar mais um pouco, tá certo? E tem que fazer muitos exercícios. Eu vou colocar a foto também de exercícios do livro didático, para vocês irem fazendo antes de fazer essas questões, porque vocês vão precisar treinar as propriedades, tá certo? Eu imagino que vocês ficaram um pouco assustados com essa questão aqui que eu falei. Essa daqui. Certo? Mas, conforme vocês forem estudando, vocês vão perceber que não é tão difícil assim. Aqui eu usei, de propósito, esse negócio aqui de fazer a divisão para poder mostrar essa outra propriedade aqui da divisão, tá certo?
tem essa aqui em verde e tem a propriedade em amarelo. Deixa eu pintar aqui para vocês. Tá vendo essa daqui, ó? Log da multiplicação você separa, tá vendo? E tem o log da divisão que você subtrai. Um você soma e o outro você subtrai. Entendeu? Aqui eu usei somando, que é bem mais fácil. Tá até uma carinha feliz assim. Muito mais fácil. Tá certo? Se vocês estiverem muito bem treinados aqui, em menos de 1 minuto vocês fazem essa questão. Tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês hoje.